Você já percebeu que, às vezes, o maior peso que você carrega é aquele que ninguém vê? Não está nos seus ombros, nem na sua rotina. Está dentro, na forma como você se enxerga, se trata, se julga. Vivemos em um mundo que nos ensina a correr, mas raramente a parar e olhar para dentro. Somos treinados para buscar validação, para conquistar reconhecimento, para provar o tempo todo que merecemos estar aqui. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está justamente no contrário, em parar de tentar se provar e começar a se aceitar? A verdade é que a maioria das pessoas passa uma vida inteira tentando ser suficiente para os outros e esquece de ser suficiente para si mesmas. E quando isso acontece, a alma adoece em silêncio. Você se olha no espelho e não vê alguém inteiro, vê pedaços. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está justamente no contrário, em parar de tentar se provar e começar a se aceitar? A verdade é que a maioria das pessoas passa uma vida inteira tentando ser suficiente para os outros e esquece de ser suficiente para si mesmas. E quando isso acontece, a alma adoece em silêncio. Você se olha no espelho e não vê alguém inteiro, vê pedaços. Hoje você vai acordar essa voz. Hoje você vai lembrar quem é. Mas cuidado, isso não é sobre se tornar alguém novo, é sobre resgatar o que sempre esteve aí e que o mundo te fez esquecer. Desde cedo, te ensinaram que o amor precisa ser merecido, que o carinho vem depois do esforço, que o valor está nas conquistas, nas medalhas, nas notas, nos aplausos. E sem perceber, você começou a viver com a sensação de que precisa fazer algo para ser digno, de que precisa se provar o tempo todo. Mas o amor verdadeiro não se prova, ele se reconhece. Você não precisa ser mais magro, mais rico, mais forte, mais inteligente para ter valor, porque o seu valor não vem do que você faz, vem do que você é. Mas o mundo não te ensinou isso. Ele te ensinou a se comparar, e a comparação é o veneno da alma. Sempre há alguém mais bonito, mais bem-sucedido, mais confiante. E cada vez que você se mede com outro, você diminui o próprio tamanho. Mas escuta, ninguém no mundo é igual a você, e isso por si só já te torna insubstituível. Com o tempo, as críticas viraram eco. Você começou a duvidar de si, a achar que talvez os outros estivessem certos, que você realmente não era o suficiente. Mas o que você não percebe é que essa voz interna, essa que te cobra, te julga, te diminui, não nasceu em você. Ela foi aprendida, é a voz dos que te machucaram, dos que te fizeram acreditar que ser você não bastava. E agora ela vive dentro de você como se fosse sua. Mas ela não é. Ela é uma sombra, e hoje você vai aprender a apagá-la. Aprender a dar valor a si mesmo começa no silêncio, no momento em que você escolhe parar de ouvir o barulho do mundo e começar a ouvir o som da sua própria alma. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Você sente isso? É o som da vida passando por você. É o lembrete de que você ainda está aqui. E enquanto você estiver aqui, você pode recomeçar. Dar valor a si mesmo não é gritar o quanto você é bom. É sussurrar para dentro, eu sou suficiente. E repetir até que sua mente volte a acreditar. Pausa. Som de piano suave entra. Porque no fim, tudo o que você sempre procurou, amor, paz, reconhecimento, não está lá fora, está dentro, esperando por você. Há uma guerra acontecendo dentro de você, mas não é uma guerra com armas ou inimigos visíveis. É uma guerra silenciosa, travada entre o que você é e o que acha que deveria ser. De um lado está o seu coração, livre, sensível, cheio de vontade de viver com leveza. Do outro, a sua mente, rígida, crítica, acostumada a exigir perfeição. E no meio dessa batalha, você vai se perdendo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou, eu devia estar melhor nessa altura da vida?
Por que eu ainda não consegui o que os outros conseguiram? Por que eu não sou suficiente? Essas perguntas, ditas em silêncio, pesam mais do que qualquer insulto externo, porque elas nascem da sua própria boca e vêm direto do seu inconsciente. A mente humana tem um vício: comparar, medir, classificar. Ela quer um padrão, quer uma referência, mas a vida não tem régua. Mesmo assim, você tenta se encaixar e cada vez que falha, se culpa. A autocrítica se disfarça de disciplina. Você pensa que está apenas se cobrando para melhorar, mas na verdade está se punindo por existir de um jeito que o mundo não entende. E cada vez que você faz isso, uma parte de você vai se apagando. Aquela espontaneidade que fazia você rir sem motivo, aquela vontade de tentar algo novo, mesmo sem saber o resultado, vão desaparecendo uma a uma. E no lugar delas, cresce o medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar. Medo de ser quem você é e ser rejeitado por isso. Mas eu vou te contar algo. A autocrítica não é sinal de força, é sinal de ferida. Você não nasceu se julgando. Aprendeu isso com o tempo, ao tentar sobreviver em um mundo que cobra mais do que acolhe. Toda voz que hoje te diminui tem uma origem. Talvez tenha começado com um pai ausente, ou uma mãe que cobrava demais, um professor que te disse que você nunca seria bom o bastante, ou aquele amor que te fez acreditar que você era difícil de amar. E sem perceber, você guardou essas palavras como verdades. Elas se transformaram em espelhos invisíveis, espalhados dentro de você. E toda vez que tenta se ver com carinho, esses espelhos distorcem sua imagem. Mas preste atenção, esses reflexos não mostram quem você é, mostram o que os outros projetaram em você. A cura começa quando você decide olhar para dentro e dizer: essas vozes não são minhas. Som de batida suave, como um coração retomando força. Dar valor a si mesmo também é parar de se esconder, porque toda vez que você se diminui para caber, você trai a sua essência. Você não veio ao mundo para ser uma cópia, nem para seguir o mesmo caminho de todo mundo. Você veio para ser, simplesmente ser. Mas o medo de ser rejeitado te ensinou a usar máscaras, máscaras de força, de felicidade, de controle. E o problema é que, quanto mais tempo você usa uma máscara, mais você esquece o rosto que existe por baixo dela. E quando você esquece quem é, você se torna vulnerável à opinião dos outros. É por isso que um simples comentário negativo pode te destruir por dentro. Porque você entregou o poder do seu valor nas mãos de quem nunca soube o que ele realmente significa. Mas há um ponto na jornada em que a alma começa a cansar. Cansar de fingir, cansar de se encaixar, cansar de se desculpar. E quando isso acontece, algo desperta dentro de você. Algo que diz: chega. Esse é o começo da rebelião interior. Não contra o mundo, mas contra as mentiras que você acreditou sobre si. Dar valor a si mesmo é um ato de coragem. É escolher se levantar mesmo sem aplausos. É decidir se amar, mesmo sem garantias. É se tornar fiel a si, mesmo que o mundo não entenda. E quando você faz isso, a guerra começa a mudar de lado. Você ainda ouve a voz da crítica, mas já não acredita tanto nela. Você ainda sente medo, mas não deixa mais que ele te paralise. Você começa a recuperar pequenas partes de si. E cada pedaço resgatado é uma vitória. Som de vento crescendo, indicando transição emocional. A verdade é que você não precisa se livrar do seu lado crítico. Precisa apenas aprender a escutá-lo com compaixão. Porque o crítico interno nada mais é do que uma parte assustada de você que só queria te proteger de se machucar de novo. Mas agora você é adulto. Agora você pode se proteger com amor, não com rigidez. E essa é a diferença entre sobreviver e viver. Silêncio breve, respiração profunda, som suave de amanhecer. O som da chuva da parte anterior começa a cessar. Raios de luz atravessam nuvens.
Há um instante, depois de muita dor, em que algo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você decide mudar o modo como o enxerga. É como acordar de um sonho longo. Você abre os olhos e, pela primeira vez, percebe o quanto se esqueceu de si mesmo. E mesmo sem saber como, sente uma vontade imensa de voltar para casa. Mas a casa não é um lugar físico. É você. Sim, você é o lar que estava procurando o tempo todo. E talvez seja esse o maior segredo da vida. Ninguém pode te dar o que você se recusa a oferecer a si mesmo. Depois de tanto se cobrar, você começa a cansar, mas é um cansaço bom. O cansaço de quem já não quer mais lutar contra si. Você senta em silêncio, respira e começa a perceber algo simples. O mundo pode ser barulhento, mas dentro de você há um espaço calmo, onde tudo faz sentido. É ali que mora a sua verdade. E ela sussurra sem pressa: você já é o que procura. Dar valor a si mesmo começa exatamente aí, quando você para de se medir com as expectativas dos outros e começa a sentir quem é, de verdade. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se permitir ser humano. Som de respiração profunda, ambiente de clareza e leveza. Por tanto tempo, você olhou para a própria história como uma sequência de erros. Mas e se, na verdade, cada ferida foi um portal? E se as quedas foram apenas convites da vida para te mostrar quem você é quando tudo desaba? As cicatrizes que você carrega não te diminuem. Elas são testemunhas da sua coragem. A beleza em ter sobrevivido, a força em ter recomeçado, mesmo quando ninguém acreditava em você. Então olhe para si com novos olhos, não como alguém quebrado, mas como alguém que aprendeu a se reconstruir com as próprias mãos. Você já experimentou o poder de se acolher, de olhar para dentro e dizer: tá tudo bem não ter tudo sob controle, tá tudo bem não ser o que esperavam, tá tudo bem ter medo, se sentir perdido, ter dias ruins. Você não precisa ser luz o tempo todo. Até o sol precisa se pôr para descansar. Dar valor a si mesmo é parar de se punir por sentir, é entender que fraqueza não é falha, é parte da humanidade. E quando você se permite sentir sem culpa, você se torna inteiro de novo. Som de cordas suaves, atmosfera calorosa e crescente. A partir desse ponto, tudo começa a mudar, porque o olhar muda. As coisas que antes te feriam já não te dominam. As opiniões dos outros já não pesam tanto. As comparações perdem força. Você começa a se enxergar com amor. E o amor verdadeiro tem um poder silencioso. Ele cura o que o tempo não conseguiu. Não. Você começa a entender que não há nada de errado em ser quem você é, que a sua sensibilidade é força, que a sua intensidade é dom, que a sua história, por mais imperfeita, é sagrada. Dar valor a si mesmo é aprender a honrar cada parte do que você é, até aquelas que você tentou esconder. Você se lembra da voz que sussurrava lá no início, aquela que dizia: eu quero voltar a me sentir vivo? Ela nunca te deixou, você apenas parou de escutá-la. Agora ela volta a falar, mais clara, mais firme. Eu sempre estive aqui. E você entende, tudo o que buscava, amor, aceitação, paz, nunca esteve fora. Você apenas precisou se perder para aprender o caminho de volta. Som suave de vento quente, luz crescente, momento de revelação emocional. Dar valor a si mesmo é isso, é se reencontrar, é olhar no espelho e pela primeira vez enxergar alguém digno de amor. Não porque fez tudo certo, mas porque teve coragem de continuar, mesmo depois de tudo. Você não precisa mais se justificar, não precisa mais se provar. Você apenas precisa existir e permitir-se ser visto. E quando você faz isso, o mundo inteiro começa a te enxergar de outro modo. Porque quando você muda a forma como se trata, você ensina os outros a fazer o mesmo. Som suave de batimentos cardíacos, simbolizando o renascimento. Essa é a virada. Não uma mudança de fora, mas uma revolução interna.
Você não está mais lutando contra si. Agora você está lutando por si. E essa diferença muda tudo. Só um ambiente de amanhecer definitivo, o ar está leve, o tom emocional ganha consistência e clareza. Após o reencontro com o eu interior, inicia-se a fase da cura consciente, um processo que exige presença, constância e uma nova postura diante de si mesmo. Amar-se não é um ato espontâneo, é um exercício psicológico e espiritual contínuo, em que o indivíduo substitui o julgamento por compreensão e a culpa por responsabilidade. A cura começa quando a pessoa compreende que o amor próprio não é sentimento abstrato, mas uma prática diária, construída por escolhas, limites e atitudes que reafirmam o próprio valor. Escolher a si mesmo é uma decisão deliberada. É dizer não ao que corrói, mesmo quando o medo do abandono se apresenta. É afirmar a própria dignidade diante das dinâmicas que antes aprisionavam. Por muito tempo, você acreditou que se amar era egoísmo, mas o verdadeiro egoísmo está em esperar que os outros façam por você aquilo que apenas você pode fazer. Valorizar-se é reconhecer que o amor não deve ser mendigado. Quem se ama não implora, seleciona. Seleciona o que consome, o que escuta, com quem compartilha energia e tempo. E quando essa seleção começa, a vida adquire um novo ritmo, menos caótico, mais coerente. Muitos confundem o limite com afastamento, mas o limite é, na verdade, uma manifestação de respeito. É o ponto em que você deixa claro que sua paz não está à venda. Durante anos, você tolerou o que te feriu porque acreditava que ceder era sinônimo de bondade. Mas a verdadeira bondade não se manifesta na submissão, e sim na integridade. Colocar limites é proteger o território interno. É assegurar que o espaço onde seu valor floresce não seja invadido por comportamentos que o enfraquecem. Cada não dito com firmeza é uma forma silenciosa de dizer: eu me importo comigo. Para se curar, é necessário perdoar. Não para esquecer, mas para interromper o ciclo de autossabotagem que se perpetua quando a dor permanece ativa. Perdoar não é aprovar o que te fizeram, e sim liberar-se da função de carregar o fardo dos outros. Quando você perdoa, abre espaço mental para reconstruir. O perdão é um processo técnico de libertação emocional, em que o sujeito retira a energia fixada no passado e a realoca no presente, onde o crescimento ocorre. Trata-se de uma reconfiguração psicológica da memória afetiva. E o perdão mais difícil, mas também o mais transformador, é o auto-perdão. Perdoar-se é aceitar que você agiu com o nível de consciência que tinha no momento. É compreender que o erro faz parte do caminho de quem está tentando viver de verdade. Dar valor a si mesmo também passa pelo corpo. Durante muito tempo, o corpo foi palco de cobranças, dietas, repressões e vergonha. Mas ele não é o inimigo. Ele é o instrumento da sua existência. A cura emocional envolve a reconciliação com o corpo. Comer com consciência, descansar sem culpa, mover-se com prazer, não por estética, mas por respeito. Cada respiração profunda é uma declaração. Eu mereço habitar em paz o corpo que tenho. O corpo fala. E quando você começa a ouvi-lo, descobre que o amor próprio é também fisiológico. Ele se manifesta em cada gesto de autocuidado, em cada escolha de descanso, em cada limite imposto à exaustão. Vivemos imersos em ruído, mas o amor próprio cresce no silêncio. No instante em que você se desconecta das distrações e escuta a própria respiração, algo se realinha. O silêncio não é vazio. É o campo onde o autoconhecimento germina. É nele que as verdades interiores emergem, dissolvendo ilusões e trazendo lucidez. Aprender a ficar só é um dos sinais mais sólidos de alto valor. A solidão, quando bem vivida, deixa de ser ausência e se torna presença ampliada.
Quando a cura começa a consolidar-se, você percebe que o amor próprio não te torna invulnerável, apenas consciente. Você ainda sente, ainda erra, ainda se abala, mas agora sabe quem é. E essa consciência é o seu centro. Dar valor a si mesmo é isso, é ter um eixo que permanece, mesmo quando tudo em volta se move. Encontrar estabilidade dentro da instabilidade, som ambiente, vento leve, sensação de libertação emocional. Você não precisa mais buscar a aceitação externa. A paz não depende mais de como te olham. Ela nasce no momento em que você decide olhar para si com amor. E, paradoxalmente, é quando você deixa de implorar por reconhecimento que o mundo começa a reconhecer seu valor naturalmente. Porque o que é autêntico vibra, e o universo responde à vibração da autenticidade. Som de respiração calma. O ambiente sonoro é quente, cheio de vida. O som de pássaros ao longe, luz atravessando as cortinas. Há um instante, pequeno, quase invisível, em que tudo faz sentido. Não há fogos de artifício, nem aplausos. Só um silêncio cheio de paz. Um respiro, um finalmente. É quando você entende que nunca precisou ser mais do que já é. Você passou tanto tempo tentando ser aceito, tentando ser compreendido, tentando se encaixar. Mas a verdade é que o seu valor não precisa ser explicado. Ele apenas existe, assim como o sol não precisa provar que brilha. Você é o sol da sua própria vida. Mas passou anos se escondendo atrás das nuvens das opiniões alheias. E agora, o céu começa a abrir. Porque você aprendeu que o que os outros pensam de você não define quem você é. Você aprendeu que a sua voz importa, mesmo que tremendo, que o seu caminho é único, mesmo que ninguém o entenda, e que o amor que você buscava lá fora sempre esteve te esperando dentro. Dar valor a si mesmo é se libertar, é parar de pedir permissão para existir. Quantas vezes você deixou de ser quem é por medo de ser julgado? Quantas vezes silenciou sua essência para não desagradar? Mas agora, não mais. Agora, você entende que ser você é o maior ato de coragem que existe. Porque ser autêntico é arriscar ser rejeitado, mas também é o único caminho para viver de verdade. Som de vento leve, como asas abrindo. Você nasceu para ocupar espaço, para inspirar, não para se esconder, para caminhar com o coração aberto, mesmo que o mundo ainda não entenda o que é sentir tão fundo. E quando você se permite ser inteiro, a vida responde. Antes, você vivia tentando seguir mapas alheios. Agora, você aprendeu a confiar na sua própria bússola. Essa bússola é o coração. Ele não grita, não exige. Ele apenas mostra o caminho através da calma. Quando algo é para você, o coração se expande. Quando não é, ele se contrai. E quando você começa a ouvir esse movimento silencioso, você deixa de viver por obrigação e começa a viver por propósito. E é aí que o valor se torna natural. Porque você já não busca, você é. O amor próprio não é egoísmo. É o fundamento de todo amor verdadeiro. Quem se ama não exige do outro o que falta, compartilha o que transborda. Quem se valoriza não implora atenção, atrai presença. Quem se conhece não se perde em migalhas, constrói banquetes de verdade emocional. E é por isso que quando você aprende a se valorizar, tudo ao seu redor muda. O trabalho muda, os relacionamentos mudam, a forma de olhar o espelho muda, porque finalmente você não está mais tentando se encaixar, está simplesmente vivendo em paz dentro de si. Som crescente de orquestra suave, atmosfera de plenitude. Então, respira fundo. Sente o ar entrando e saindo, percebe? Você está vivo, e isso por si só é motivo suficiente para se valorizar. Você não é um erro, não é um acaso, não é um rascunho de alguém melhor. Você é a versão exata que o universo precisava agora. E quando entender isso, ninguém mais vai conseguir te fazer duvidar do seu valor.
Porque você vai carregar essa certeza no olhar, no tom da voz, no jeito de caminhar. E no fim, vai perceber que o segredo nunca foi mudar quem você é. Foi lembrar de quem você sempre foi. Música sobe, imagens de luz, natureza, recomeço. Se esse vídeo falou com o seu coração, deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões como essa, sobre autoconhecimento, força interior e despertar da consciência. E me conta nos comentários, qual foi a parte deste vídeo que mais te tocou? A sua resposta pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo caminho. Fade out com música inspiradora e frase final na tela. Quando você aprende a dar valor a si mesmo, o mundo começa a refletir esse valor de volta.